Bom, então esse vídeo é da parte complementar aí de modelos Deep Feed Forward. Vai ter, na verdade, três aulas aqui, três vídeos que são complementares. Essa primeira é de regularização, depois vou falar sobre os modelos de otimização. E por último, vou falar sobre algumas dicas mais práticas aí que vão servir tanto para as Deep Feed Forward Networks quanto para a gente vai falar na sequência de as redes neurais convolucionais. Tá? Então, essa aula aqui é só sobre modelos de regularização. Eu vou tentar mostrar as principais formas de regularização que se usa atualmente, talvez as mais recorrentes, né, que se usam em Deep Learning. Quais são uma característica geral de cada uma, assim, tentando destacar bastante as vantagens em cada abordagem. Depois, no fim, deixar uma lista ali de como que se implementa na prática algumas dessas coisas para ajudar vocês na hora de resolver os exercícios e, claro, depois na parte mais prática aí da disciplina, poder fazer uso dessas técnicas caso você identifique algum problema é, que exija regularização. Então, em que contexto que a gente precisa de regularização? Eu já falei um pouco sobre isso antes, mas só para a gente formalizar, né? O objetivo de ter uma regularização, alguma forma de regularizar o modelo, é que a gente tem uma performance muito boa, não somente no conjunto de treino, mas também no conjunto de teste, ou nos novos exemplos que a gente quer usar o nosso modelo. Então, a gente quer que ele tenha uma boa performance, por exemplo, uma boa acurácia de classificação, não só para as classes que ele foi treinado, mas sim para o uso prático e real daquele classificador. Então, a regularização ela entra justamente nesse meio aqui, para tentar efetuar justamente esse balanço, eventualmente trazendo um compromisso aí de baixar um pouco o desempenho do conjunto de treinamento, se for o caso, nem sempre é o caso, mas para garantir que a gente vai ter um bom resultado aí para novos exemplos. Os métodos, eles de maneira simples, né? Se a gente for tentar categorizar esses caras aqui, eles são divididos em duas grandes frentes. Uma que está mais relacionado com algum tipo de alteração na função objetivo. Então, a gente pode efetuar alguma modificação na função objetivo, seja matematicamente colocando termos extras, né? Ou eventualmente tentando de uma outra maneira trabalhar com a minimização ou com a função objetivo que você tá tratando. Então, esse grupo de métodos entraria aqui nesses métodos que adicionam algum tipo de termo extra aí ao objetivo ou trabalham com a função objetivo direta ou indiretamente. E outro conjunto de métodos a gente chama de métodos do tipo ensemble, onde a gente, de uma certa forma, direta ou indiretamente também, a gente acaba construindo vários submodelos, seja durante o treinamento, ou seja, na própria modelagem do problema mesmo, para tentar fazer com que essa combinação de modelos dê uma robustez ou regularize, né, a solução que a gente tá buscando. Eu vou falar sobre vários vários não, né, algumas abordagens em cada caso, é, muito embora não seja muito explícito com essa categorização de agora em diante, mas só para dar uma visão geral. Né? A regularização, em termos mais teóricos, né, é importante dizer isso, que ela de um estimador, ou de um classificador, ou de um modelo qualquer, né, que está trabalhando, ela trabalha com uma troca, uma espécie de um balanço aqui, né, aumentando o bias, visando reduzir a variância. Então você troca um bias um pouco mais alto, como eu vinha dizendo antes ali, talvez um erro um pouquinho mais alto no conjunto de treino, por uma variância reduzida, ou seja, um acerto maior no conjunto de teste. Então, do ponto de vista de teoria de estimação, é isso que a gente está fazendo. Eventualmente aumentando um pouquinho o bias para trabalhar com uma redução na variância. E no caso, no cenário particular de Deep Learning, né, de modelos de Deep Learning, o modelo que mais se ajusta aos dados, no sentido aqui de minimizar o erro de generalização pense como erro no conjunto de teste sempre, tá? A gente já falou sobre isso antes, mas é sempre bom
destacar que esse cara aqui, então, ele está relacionado ao conjunto de teste para nós. O erro do conjunto de teste, o erro de generalização, a grosso modo, né? Então, o melhor modelo que a gente pode ajustar os dados, ele vai ser o modelo mais profundo aqui, vamos dizer assim, né? Maior largura aqui, ou profundidade, que foi adequadamente regularizado. Então, se a gente pensar em termos de deep learning, quanto mais profundo, eventualmente melhor, né? Para a gente ter a nossa caracterização, desde que a gente tenha uma quantidade adequada de dados. A gente vai falar mais sobre isso na sequência. Então, quanto mais profundo e bem regularizado, né, melhor ele vai se ajustar aos dados. Isso aqui é mais uma observação prática, né, do que uma fundamentação, um teorema, né, mais matemático. Mas é importante também destacar isso já de início. Bom, então vamos começar aqui com as regularizações que mexem diretamente no equacionamento da função custo. Então, em geral, isso envolve aqui modificar uma função custo, que é a função dos dados. Vamos pensar no caso de classificação sempre aqui, né, para facilitar a nossa interpretação. E tem um conjunto de features e labels aqui, x e y, e um conjunto de parâmetros do modelo que a gente quer estimar, que é dado por esse θ. Então a gente vai modificar a função custo, então vai virar esse jtil aqui, e vai ser uma função custo, por exemplo, a nossa função custo original, vamos supor que era aqui minimizar o erro de classificação. Pode ser lá, por exemplo, né, como a gente estava trabalhando antes lá, cross entropy, loss. Né? Qualquer loss aqui que para nós esteja medindo direto ou indiretamente o erro de classificação. A gente vai adicionar um termo, o termo de regularização, então esse cara aqui é a regularização, que vai atuar, isso é muito importante identificar de cara já aqui, ó, que vai atuar em cima dos parâmetros, então ela regulariza os parâmetros do classificador, isso é muito importante. Não é uma função qualquer, ômega aqui, que a gente vai definir algumas depois, né? Por enquanto eu não vou falar quais são. E um parâmetro de regularização. Como a gente está somando coisas que são, né, grandezas distintas, né? Por exemplo, o valor da cross entropy, da loss, é um valor diferente, por exemplo, do que essa função lambda, essa função ômega vai ter sobre os parâmetros. Então existe aqui um parâmetro, né? A gente já falou um pouquinho sobre esse parâmetro de regularização antes, para controlar esse balanço entre essas duas coisas. O que acontece é, como a gente está somando algo aqui, né? Então a gente está modificando, né, a função custo. Então ela não tem mais a mesma cara que a função original. E aí o que ela vai fazer é tentar minimizar ao mesmo tempo o erro de treinamento ou algum custo associado aos dados de treinamento e alguma coisa relacionada aos parâmetros. Então, essa é a outra parte dessa medida, né? Então, ela vai olhar erro de treinamento e alguma coisa sobre os parâmetros. Então, ela regulariza os parâmetros. Então, a generalização está relacionada a como esses parâmetros vão se comportar. Um detalhe antes da gente continuar falando disso aqui, eu não comentei isso antes, né? Mas no caso das redes neurais, a gente vai regularizar os parâmetros que seriam o θ para nós, seriam os pesos das várias camadas lá daquela rede feed-forward, né? A gente poderia pensar também nos bias, né, que são somados a cada neurônio. No entanto, não é usual a gente aplicar regularização sobre os bias. Então, os bias eles são retirados aí da regularização no caso das redes neurais do tipo feed-forward, né? E o que a gente regulariza efetivamente são os parâmetros W. Já vou falar mais como que a gente faz isso. Por que a gente tira o bias fora? Em geral, porque o bias ele precisa menos dados para estimar esses parâmetros adequadamente, né? Em comparação aos pesos, que tem uma quantidade muito maior. Né? Então, por isso já não seria necessário a gente fazer essa regularização. E ao regularizar esses caras aqui, a gente pode acabar trazendo um pouco de underfitting para esses caras aqui, que também é algo indesejável para o nosso cenário aqui. Então, só esse detalhe aqui antes da gente continuar. Né? Então, se você quiser pensar em termos de redes neurais do tipo Deep Feed Forward, que a gente vinha falando antes, quando a gente está regularizando, a gente então está tentando regularizar os pesos, tirando fora o bias. Tá? Primeira forma da gente modificar, então,
aquela função custo, ou uma primeira proposta para esse ômega aqui. A primeira ideia é usar a chamada regularização do tipo L2. O que faz a regularização L2, que é também conhecida como Ridge Regression, o Tikhonov Regularization, ou ainda o Weight Decay. Tá? Dependendo da área que você estiver olhando esse conteúdo, o nome é um pouquinho diferente, né? Mas para nós aqui, dá para a gente considerar isso aqui como sinônimos, tá? Então, aquele ômega lá, né, de antes, ele vai virar aquele ômega teta, né, para nós, pensando na rede neural aqui, né, vira o ômega de W. E o que ele adiciona, então, é o fato, ainda tem o nosso parâmetro de regularização, o alfa. Alfa ou lambda são as variáveis mais usuais aqui para esse parâmetro de regularização. Vai aparecer sobre 2 aqui, uma questão mais da forma como é escrita essa regularização. E é o produto interno entre os pesos. Então, a função custo vira isso. Se a gente fosse calcular o gradiente, a parcela relacionada aqui, esquecendo um pouco do gradiente da função custo, o gradiente relacionado à regularização, ele é um alfa vezes o vetor W. Então, quando a gente vai trabalhar com o método de descida em gradiente, o que acontece com o gradiente, que é o nosso norte aí na minimização, ele acaba tendo uma parcela a mais aqui, que é esse alfa vezes o W. Então, o gradiente ele é proporcional ao vetor de pesos e a esse parâmetro de regularização. Quanto maior for o vetor de peso, maior vai ser o gradiente numa dada direção aqui, ou a direção proporcional. Perdão, quanto maior for o parâmetro de regularização, maior vai ser o gradiente aqui na direção dos pesos. Isso também é uma interpretação que pode ser interessante para alguns casos mais adiante. Mas tudo bem, então a gente está regularizando esses pesos aqui, mas o que isso quer dizer, né? O que isso se reflete? Tá? Vamos pensar então que a gente tem duas parcelas que a gente quer minimizar. Uma parcela relacionada ao custo, né? Por exemplo, o erro de classificação, é o que eu estou chamando de J ali, né? E eu tenho uma outra parcela que é o parâmetro de regularização, alfa ou lambda vezes a norma do vetor W ao quadrado. É a mesma coisa que fazer o produto interno. Então eu tenho um cara dizendo que o mínimo global, ou melhor, o mínimo seria esse cara aqui. Ou seja, esse cara aqui seria, por exemplo, o mínimo do erro de classificação mínimo nesse ponto, né? E eu tenho um outro cara que está dizendo o seguinte, ó, o mínimo, na verdade, para mim, é quando esse cara tem norma nula. Então, o que eu quero, no fim das contas, é tentar combinar esses dois caras aqui para chegar numa solução ótima, que eu estou apontando aqui como esse ponto do meio. Tá? O que esse ponto do meio ele está levando o que ele leva em consideração? Ele é um cara que leva em consideração o erro de classificação, minimiza o J lá, mas também ele quer que a norma do vetor W tenha o menor valor possível. O que isso significa? Significa que a gente não quer valores de W muito altos para a solução. Porque isso implica em a gente ter aquela história que eu já falei antes lá na aula de Machine Learning, a gente está ponderando demais por exemplo, no caso da rede neural, um neurônio, e eventualmente vai estar levando a solução ao overfitting. Então, o que esse cara está fazendo é tentar falar o seguinte, ó, beleza, eu quero soluções, eu quero levar em conta essa solução, mas eu quero tentar puxar tanto, no meu caso aqui que tem só dois pesos, né, W1 e W2, eu quero tentar puxar a solução para o menor valor possível desses dois caras aqui. Por isso, a combinação entre esses dois cenários é esse ponto de intersecção está aqui. Eu quero levar em conta o erro mínimo, mas eu também quero levar em conta não ter Ws muito altos, porque isso me leva a uma situação de overfitting. Então, voltando ao que a gente falou no início, o que isso está fazendo? Ele está abrindo mão de um certo erro no conjunto de treinamento, ou seja, eu aumento o erro no conjunto de treinamento, em detrimento a ter uma solução mais regularizada, ou seja, valores menores para os pesos aqui, que pode me garantir uma situação de menor overfitting e, portanto, maior acerto no conjunto de teste e, né, de maneira análoga, aumentar a capacidade de generalização do modelo. Então, aqui ter valores de W que tem uma norma pequena significa fugir do overfitting, fugir daquela situação de solução muito ajustada aos dados de treinamento. A gente pode ver isso por esse gráfico aqui.
aonde eu tenho uma solução da esquerda com valores menores dos pesos e uma solução da direita com valores maiores para os pesos de uma rede neural aqui que tem 3 camadas ocultas, tá? Uma entrada aqui, né, uma combinação de features aqui. E aí vários pesos, várias conexões, umas maiores, outras menores. Aqui quanto maior o peso, maior a intensidade de conexão, né? Mais azul ou mais laranja fica aqui, né? E você pode comparar a solução da esquerda com a solução da direita, que a solução da esquerda ela é mais, eu estou chamando de smooth aqui, né? Mas ela é mais suave aqui, né? Enquanto que a da direita, com pesos maiores, ela tem uma solução mais abrupta, né? Então, o que que é essa solução abrupta? Isso aqui é maior variância. Maior variância se resume em maior overfitting, né? Já falou antes, né? Aqui nessa solução smooth eu tenho uma variância menor. Eventualmente eu posso ter um bias maior, né? Isso é o balanço que a regularização traz, mas ela também reduz então o overfitting para nós, né? Onde que a gente poderia ver o overfitting, né? Vamos imaginar um azul que está caindo, por exemplo, nessa região aqui, ó. Ele está classificando como laranja, né? Nessa região em função dessas transições abruptas. Aqui também tem uma bem severa, né? Ao passo que esse cara aqui parece mais suave e a suavidade então reduz a variância e reduz o sobreajuste aos dados. Então essa aqui que é a ideia da regularização. Da regularização L2, né? Por meio da norma do vetor W. Vou ter valores menores de pesos e, consequentemente, eu vou ter todos esses benefícios que eu estou comentando aqui. Outra regularização bastante usual é a regularização do tipo L1. Então, ao invés de usar a norma L2, que é o produto interno lá, né, a gente vai usar a norma L1, que é a soma dos valores em módulo dos pesos. Tá? Então, eu tenho a mesma função custo, eu tenho o mesmo mínimo que eu quero aqui em termos de erro de classificação, quero ter o menor erro de classificação possível, só que agora eu estou somando um cara aqui que tem como característica a soma dos valores em módulo. Tá? Se eu for olhar o gradiente, né, o que vai virar aqui é um alfa vezes a função sinal aqui do vetor W. Tá? Isso aqui também é legal, em alguns casos, você ter isso em mente para analisar o que está acontecendo com o gradiente. Isso aqui pode bagunçar um pouquinho também, às vezes, alguns métodos de busca em gradiente. Na aula de otimização eu vou retomar essa questão. Então, agora, de novo, se eu for analisar, importante aqui um ponto já para destacar é o seguinte, ó. Veja que a norma L2 ela tem essa característica esférica aqui, né? Basicamente uma distância euclidiana que eu estou medindo aqui, né? E essa distância euclidiana, então, tem um formato esférico. Então, se eu for olhar só para essa parte da otimização, tem um formato esférico ou quadrático aqui, né? Se eu estiver olhando um corte aqui, né? Dessa função custo, né? Então, ela tem esse formato esférico. A norma L1, por conta de ter uma relação com o módulo, ela já tem esse formato aqui meio retangular, né? Mais um diamante ali, né? Então, ela tem uma cara um pouco diferente. E por ter essa cara um pouco diferente, ela acaba cruzando aqui a interseção com o mínimo da função custo e o mínimo da regularização L1, ela acaba cruzando aqui onde o ômega 1, o ômega 1 não, o W1 é zero. Tá? Então esse ponto é o ponto que vai ter o menor custo aqui de erro de classificação e vai tentar trazer os valores de W. De novo, a interpretação é muito parecida, né? Ter os valores de W menores possíveis, né? Só que eles são menores com uma cara diferente. E o fato deles terem essa cara diferente, não é esférico aqui, né? O ponto de mínimo muda, né? E ele tem uma característica que é muito importante aqui, que é forçar o W1, por exemplo, nesse caso, ser zero ou muito próximo de zero. Então, a regularização L1 ela nos traz? Ela nos traz um conceito que eu vou falar mais adiante no final da aula, mas já adiantando, que é ser esparso. O que é ser esparso em relação aos parâmetros? Significa que alguns parâmetros vão ter valor zero. Então eu forço com que alguns parâmetros, ou alguns pesos, tenham um valor nulo ou muito, muito perto de zero. Isso significa que esses caras poderiam eventualmente até ser suprimidos ou têm uma importância pequena na decisão final daquele neurônio. Né? E às vezes a esparsidade, por si só, ela também já traz regularização. Ela ajuda a regularizar
a solução. Então, isso é um ponto importante da regularização L1, né? Você pode pensar sempre na regularização L1 como sendo um elemento que traz a esparsidade do ponto de vista de parâmetros. Outra técnica de regularização, então já fugindo um pouco ali de mexer na função custo diretamente, agora eu vou tentar olhar mais para os dados, tá? Eu tenho aqui então a técnica chamada Dataset Augmentation. Uma regra assim meio que de bolso, né, para machine learning, deep learning, ela diz o seguinte: a melhor maneira que a gente tem para tentar deixar um modelo de machine learning mais robusto, ou deep learning mais robusto, ou seja, que aumente a generalização, aumente o desempenho para o conjunto de teste, é tentar treinar ele com mais dados. Em geral, mais dados ajudam. Não é sempre o caso que a gente tem que partir para esse caminho. Depois eu vou falar na aula de metodologias práticas como que a gente pode checar isso aqui, né? Mas uma forma de melhorar o desempenho é coletar mais dados. Em geral, isso ajuda bastante. Às vezes a gente consegue, às vezes a gente não consegue obter mais dados. Mas tem algumas tarefas de machine learning, principalmente na área de imagem e vídeo, onde a gente pode partir para uma abordagem do tipo criar dados falsos e adicionar isso no nosso conjunto de treinamento. Como que a gente pode criar esses novos dados falsos aqui, né, que eu estou propondo a partir dos dados originais que nós temos? Isso se usa bastante, como eu falei, né, em processamento de imagens, reconhecimento de objetos, enfim, processamento de imagem e vídeo, a grosso modo. Né? Uma maneira que a gente pode fazer isso é simplesmente pegar o nosso objeto original, nossa imagem original, e aplicar diversas operações nessa imagem, como, por exemplo, translação, rotação, aplicar um fator de escala, adicionar algum tipo de ruído, né? E cada uma dessas operações feitas na imagem original vai gerar um novo dado que ainda tem o mesmo significado semântico do dado original, ou seja, se eu estou falando que isso aqui é uma borboleta, isso aqui para mim ainda é uma borboleta, né? E em todos esses casos aqui, né? Mas veja que são modificações em relação à imagem original, né? Então eu tenho modificações na textura, modificação de cor, um realce aqui nas bordas, algum tipo de mapa de saliência também pode ser aplicado, algum tipo de rotação, né? Flip, deslocamento. Posso vir aqui nessa imagem e adicionar algum tipo de ruído também para tentar descaracterizar ela, mas todas elas ainda têm o mesmo significado semântico, ou seja, para nós ainda seriam o label do tipo borboleta aqui, né? Se esse fosse fosse um problema de classificação que a gente está tentando tratar, né? Então isso aqui é bem usual, né? O Dataset Augmentation é uma técnica bem recorrente, nem sempre ele é possível se usar. Na área de imagens ele já é bastante difundido, outras áreas isso não é muito usual. Às vezes por um certo receio, né, de estar se colocando alguma coisa que não tem uma representação real mesmo, né? Ou às vezes pelo fato de que esse aumento de dados não traz uma variabilidade suficiente para treinar os modelos de maneira mais robusta, ou seja, trazer o que se busca que é regularização. Então, o importante é você pensar aqui que o Dataset Augmentation está relacionado sempre com regularização. Outra forma de você regularizar é trabalhar com a robustez a ruído, ou seja, você tentar adicionar ruído de alguma forma para que o teu modelo seja treinado com dados ruidosos. Isso aqui já é uma coisa mais bastante difundida, né? Então seria um ruído com uma variância infinitesimal muito pequena, né? Que pode ser aplicado, por exemplo, na entrada. E esse tipo somar um ruído, variância pequena, nas entradas, né? Ou seja, no teu dado onde estão as suas features, né? Que a gente está chamando de X aqui na nossa anotação, é muito parecida com a regularização L2 que a gente impõe sobre os pesos. Então, acaba não se usando muito esse tipo de adição de ruído porque a norma L2 é mais usual, né? Ela tem uma equivalência, né? Mas é interessante você saber disso, né? Outra coisa é que a gente também pode adicionar o ruído aos pesos, né? Então, o que a gente pode fazer
Na verdade, isso aqui não seria exatamente adicionar ruído nos pesos, mas impor essa característica estocástica aos pesos. Então, ao invés de eu estimar um valor para cada peso, o que eu estimo lá é uma distribuição para aquele peso. Então, ele vai ter um valor ótimo ali, né? Que é o que maximiza ali, ó, o valor maior likelihood ali, né? Para aquele peso. Mas ele tem uma distribuição, ele tem uma variância associada a ele. Né? Então, é como se ele tivesse um ruído, né? Um tratamento de ruído em cima desses pesos. Isso tudo aqui está relacionado a um conjunto aqui de técnicas chamada Bayesian Framework, que é uma abordagem de treinamento bayesiano aplicado a redes neurais. Isso também é uma área bastante ativa, assim, né? E também relacionada diretamente aqui com a regularização. Também é possível a gente colocar o ruído nas saídas. Então, pensando numa rede neural onde tem entrada, as camadas ocultas, os pesos aqui e a saída, eu posso colocar ruído na entrada, isso aqui eu já falei que é equivalente à regularização L2. Eu posso pensar que os pesos têm um determinado ruído, uma distribuição, isso aqui vai dar origem a abordagens bayesianas de treinamento. Né? Ou eu posso pensar que o meu label tem um ruído na saída. Então, ao invés de eu usar aquela codificação binária 0 e 1, né? Eu posso pensar em colocar, adicionar algum tipo de ruído nessa saída. Isso também acaba operando como uma espécie de uma regularização. Também é possível regularizar através do ruído na saída. Outra técnica bastante usual para regularização é chamado early stopping. Isso aqui é importante, ele é um caso clássico do porquê que machine learning não é exatamente só um problema de otimização. Então, se a gente fosse parar para pensar aqui, né, nós temos por exemplo, uma função custo que a gente está tentando minimizar. Por exemplo, o valor negativo lá do log likelihood, que se usa lá na logistic regression, e podemos usar essa mesma função loss aqui em algumas redes neurais do tipo fully connected. Então, se eu for minimizando ela ao longo do tempo, né, ao longo das iterações, as chamadas épocas aqui, né, eu vou minimizando o valor daquela função custo, até um ponto aqui no final que eventualmente eu chego no menor valor possível para aquela função custo, nesse caso aqui muito perto de zero. Isso significa que eu estou tendo um desempenho ótimo para o meu conjunto de treinamento, conseguindo minimizar, e do ponto de vista de otimização isso seria perfeito. Resolvi o meu problema de otimização. O problema é que machine learning não é só a otimização. Né? E aqui, se a gente for olhar para o resultado da loss function aqui para o conjunto de validação, ou seja, o cara que não está sendo usado ali para otimizar os pesos, o que acontece é que ele começa a crescer. Ó. Veja que ele tem uma pequena tendência de subir aqui, né? E crescer. Então esse cara está me indicando que, muito embora eu tenha um bom desempenho no conjunto de treinamento, meu conjunto de validação está começando a piorar. Eventualmente, num caso mais extremo, poderia ver aqui nesse cenário, tá? Onde em preto eu tenho o treinamento, em vermelho eu tenho a validação. Né? Então, os dois estão decrescendo, decrescendo, decrescendo. A partir de um ponto, o treinamento continua decrescendo e a validação começa a subir. Então, isso aqui significa que eu estou indo já para um cenário de overfitting, como a gente já falou antes. Eu tenho uma região aqui que o modelo poderia estar adequado. E aqui é uma situação de underfitting que ainda eu posso minimizar tanto o erro de treinamento quanto de validação. Então, o que o early stopping ele impõe para nós? Ele fala que, eventualmente, aqui seria a melhor hora para você parar o teu treinamento. Né? Não precisa ir adiante aqui. Já que o teu problema não é otimização puramente dita, né? E sim ter um bom acerto para o conjunto de teste, né? Então, aqui seria uma boa hora de você parar as tuas interações. Então, parada antecipada aqui, né? Que é o que o nome diz. A gente fosse olhar aqui o que esse algoritmo está fazendo do ponto de vista de otimização, né, olhando para otimização W1 e W2 aqui, ele estaria partindo da origem aqui, né, por exemplo, né, vamos supor que ele partiu daqui e está caminhando para o mínimo lá da função, que é chegar naquele ponto W asterisco que está lá. A parada antecipada diz que eventualmente é melhor parar por aqui assim, porque eventualmente esse cara aqui ele tem um valor mais adequado, né? Ele vai evitar com que a gente chegue na situação de overfitting.
Coloquei aqui na direita de novo aquele nosso gráfico onde a gente tinha os parâmetros W1 e W2, né? Tentando minimizar esses caras aqui. Essa aqui é a regularização L2, tá? Esse aqui seria a trajetória, né? Então, saindo de uma inicialização muito baixa dos pesos e partindo até lá, a gente para no meio do caminho. Veja que ele tem um efeito muito parecido com a regularização L2, né? A regularização L2 tenta deixar os valores W1 e W2 pequenos, tá? E mantendo, né, sempre o valor menor possível para o erro de classificação que estaria aqui. Então, a parada antecipada, de novo, né, pelo fato dela deixar os valores W1 e W2 menores, ela tem um efeito parecido com a regularização L2. Tá? Isso também é uma dica interessante. Tá? Outra coisa importante aqui, ó, eu falei que eu parti daqui, né? Então, é como se eu tivesse inicializado os meus pesos W1 e W2 próximos a zero. A gente vai falar mais sobre inicialização de pesos posteriormente, mas aqui é bom você já ter isso em mente, né? Que uma inicialização com valor baixo é importante porque ela vai garantir que tem uma trajetória parecida com essa aqui, né? E aí a gente não precise atingir valores muito altos, pesos lá, para chegar na solução. Então, vou falar mais sobre isso adiante, mas também já serve como alerta essa discussão aqui. Outro ponto importante que talvez nas redes fully connected não é tão relevante, mas nas redes do tipo rede neural convolucional já é bastante recorrente, é a gente falar sobre o compartilhamento de parâmetros, né? Sharing aqui, que eu estou usando o termo. Né? Então, o que a gente tem com esse weight decay ou a regularização L2, né? O próprio early stopping que a gente acabou de falar aí, é que ela penaliza modelos que têm parâmetros ou pesos, né, em termos de W aqui, que desviam muito do valor zero. A gente quer valores, no fim das contas, baixos para os pesos. Eventualmente, a gente pode ter outras formas ou outras maneiras, ou ter outras características sobre os pesos que refletem esse nosso prior knowledge aqui, né? Ou seja, o que a gente imagina a priori para os pesos. E agora a gente está falando de ter os valores pequenos, tá? Mas isso não necessariamente é sempre verdade e sempre uma boa alternativa. Claro, vai trazer regularização, mas eventualmente a gente pode ter outras desconfianças sobre os valores dos pesos. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, né, eu tenho dois modelos trabalhando numa mesma tarefa de classificação. Eu posso pensar que o meu modelo A tem um conjunto de pesos WA e um modelo B que tem um conjunto de pesos WB aqui, tenham valores de pesos que são próximos. Né? Então, aqui não necessariamente significa que eles sejam valores próximos a zero, mas que os valores dos pesos do classificador A sejam parecidos, né, de alguma maneira, aproximados aqui, com os pesos do classificador B, já que ambos foram treinados por uma mesma tarefa de classificação, por uma mesma task aqui, né? Então, isso também pode ser um prior relevante. Onde que isso aparece? Tá? Então, a gente usa bastante esse conceito nas redes neurais convolucionais. Onde que, especificamente, a gente coloca isso? Né? Então, a gente impõe o seguinte, né? Então, a mesma feature, a gente pode pensar em feature como um neurônio numa camada escondida, né? Com os mesmos pesos, tá? Ela vai ser calculada, porque a rede neural convolucional ela é basicamente aplicada em imagens ou estruturas de sinais, né? Sinal ou imagem, 1D ou 2D. A mesma característica, então, ela vai ser calculada em diferentes regiões da entrada. O que significa isso mais efetivamente? Né? Eu posso ter uma imagem, por exemplo, que tenha um determinado formato aqui, vamos supor uma bola no canto superior esquerdo da imagem, uma bola no canto inferior direito, no meio, em qualquer lugar ela pode estar, né? Ela pode estar, inclusive, até eventualmente deformada,
pode aparecer em mais do que uma região da imagem, pode ter um ruído, pode estar, de uma certa forma, rotacionada aí, né? Mas o que eu quero é que, independente do local onde isso apareça, que essa imagem aqui, né, que esse pedaço da imagem, esse patch da imagem, né, que eu uso aqui bastante também na área de processamento de imagens, que ele seja, que o meu neurônio ali, né, ou o meu conjunto de neurônios que estão sendo usados para processar aquele patch sejam ativados independente da onde aquele cara aparece. Então, resumo que eu quero dizer aqui é o seguinte, né? Se a gente tem, por exemplo, um gato, né, que está em qualquer lugar da imagem, a gente quer que o detector do gato aqui, ou seja, o neurônio responsável por ativar, né, aquela detecção, ele detecte independente da posição do gato na imagem, independente se o gato está rotacionado, independente se o gato está transladado, com ruído menor, maior, enfim, a gente quer ainda tentar detectar aquele cara na imagem. Então, para isso, a gente quer que aquela camada escondida responsável por isso, né, consiga efetuar essa operação. Então, isso a gente faz por meio da imposição aqui desse compartilhamento de parâmetros, que vai ficar mais claro do ponto de vista de estrutura, né, ou de arquitetura da rede neural quando a gente apresentar lá as redes neurais convolucionais. Tá? Então aqui eu estou só adiantando, né, esse assunto, mas quando a gente for falar mais adiante lá das CNNs, eu vou retomar esse ponto aqui, e aí talvez fique mais claro o que eu quero dizer com isso, né? O que é essa estrutura que está sendo ativada, é, e aonde que ela tem essa característica dessa invariância, né? É o ponto principal da CNN. Então, mais adiante eu volto nessa discussão. Representações esparsas. Então, a esparsidade ela está totalmente relacionada com regularização. Então, você ter um modelo esparso significa que você tem um modelo regularizado. Então, a esparsidade ela pode aparecer de várias formas. Ela pode aparecer nos parâmetros, como a gente já falou lá da regularização L1. Então, a regularização L1 ela impõe esparsidade nos parâmetros. Estou imaginando um cenário aqui onde eu tenho uma saída, um conjunto de parâmetros que está processando as entradas. Então, posso ter essa esparsidade nos parâmetros. Então, o que significa essa esparsidade? Ó, vejam que vários valores são nulos aqui. Ó. Vários desses caras são zero, tem valor zero, mas quando eu multiplico por esse x, eu obtenho esse y que está aqui. Tá? Então, tem uma certa esparsidade. Poucos valores são diferentes de zero aqui na matriz de parâmetros A. Eu posso ter um y muito parecido, né? Eventualmente, às vezes, até igual, tendo esparsidade ao invés de ser nos parâmetros, agora nas entradas. Nas entradas aqui que eu estou representando por esse vetor H. Tá? Então, esse vetor H vai nos fornecer então o que a gente chama de sparse representation. Então, eu posso ter nos parâmetros ou eu posso ter nas entradas. Quando for nas entradas, eu tenho então o que eu chamo de sparse representation. Então, aqui eu tenho as minhas entradas têm vários valores nulos ou poucos valores diferentes de zero. Em resumo, né? Quando eu uso a regularização L1, então eu tenho esparsidade nos parâmetros. Quando eu uso uma regularização do tipo L1, nos elementos da representação, ou seja, se eu tentar impor algum tipo de regularização nas entradas, isso aqui não é muito usual, né, para os modelos de Deep Learning, mas vale o comentário aqui. Isso aqui dá origem à chamada esparsidade de representação, então, né? Um algoritmo bem clássico para isso aqui é chamado de Orthogonal Matching Pursuit, né? O OMP, que impõe essa esparsidade nas entradas. A gente não vai falar muito disso aqui, tá? Não é o nosso foco. Em geral, a gente acaba falando mais sobre esse tipo de esparsidade aqui, nos parâmetros, né? Mas é importante você saber que quando a gente impõe a esparsidade nas entradas, então a gente está falando aqui da Representational Sparsity, cujo método clássico aí é o Orthogonal Matching Pursuit, tá?
Isso aqui é uma área chamada processamento esparso de sinais, aí bem ativa, né? E tem bastante coisa que aparece aqui no contexto de Deep Learning. Tô colocando aqui mais para vocês saberem que existem esses termos, existem esses modelos, mas no fim das contas, esparsidade para nós é regularização. Partindo então para as últimas formas de regularizar, que são os métodos do tipo ensemble, né? Ensemble aqui significa que a gente está combinando vários modelos de alguma maneira, e essa combinação traz então regularização. A forma mais clássica, mais recorrente aqui de regularização é o chamado bagging, né? Então a gente já fez isso antes, por exemplo, a Random Forest é um modelo de bagging, onde eu pego, subdivido o número de features e a quantidade de dados para treinar vários modelos independentemente aqui e depois combinar por meio de uma média, por exemplo, o resultado desses modelos. De tal maneira que eu tenho modelos individuais ruins, né? Então, regressão aqui por meio de uma decision, de uma random forest, né? Vários modelos individuais ruins, mas quando eu faço a média desses caras aqui, eu tenho um modelo final mais suave, né? Mais regularizado e com um bom desempenho aí para o conjunto de teste. Uma outra forma também é fazer o boosting, né? Não é só o bagging que é usual, o boosting também é bem comum. O boosting, na verdade, eu rodo de maneira mais sequencial. Então, pego meu conjunto de dados, treino um modelo simples aqui, verifico onde ele errou, né? Repondero meus dados aqui para tentar não errar mais aqueles erros, treino novamente o modelo e aí vou fazendo isso de forma interativa, de tal maneira que eu vou ter uma combinação de vários modelos sequenciais aqui. Essa alternativa de boosting também fornece uma regularização bastante adequada aqui para os dados. Talvez o modelo mais conhecido aqui seja o AdaBoost, que é talvez o mais usual, né? Não sei se o mais conhecido, mas é um modelo bem recorrente aí para boosting. Dentro dessas características aqui, talvez o modelo de ensemble mais clássico seja o dropout. Primeiro eu vou explicar o que é o dropout, depois eu falo aonde que ele se insere aí no contexto de ensemble, tá? Então, o dropout ele é basicamente desligar, a gente chama de desligar mesmo, né? A ativação de alguns neurônios escolhidos de forma aleatória a cada interação do método de treinamento, né? Isso é só usado no treinamento mesmo, baseado em algum tipo de probabilidade que a gente define ali para desligar ou não aqueles neurônios. Tá? Então, imagine que eu tenho uma rede feed-forward aqui, né? Durante o treinamento, quando eu aplico o dropout, eu desligo alguns caras aqui. Então, eu desligo eles e desligo todas as conexões, né? Daqueles pesos lá. E esses caras aqui, então, em um determinado momento, eles não entram na contribuição do treinamento, tá? Para efetuar, né, o processo de treinamento. Então, ele, no fim das contas, fazendo isso e variando isso de forma aleatória, a gente faz com que todo o neurônio contribua, né, no resultado final, prevenindo o que a gente chama de co-adaptation, né? Isso que é basicamente o seguinte, que a gente quer que os neurônios numa rede feed-forward aqui, né, detectem as features de maneira mais independente possível um do outro, né? Ou seja, que eles não sejam muito correlacionados. A grosso modo seria dizer o seguinte, não quero que esse neurônio aqui faça basicamente a mesma coisa que esse neurônio aqui. Que dispare informações aqui que sejam descorrelacionadas, né? Então a gente previne esse tipo de co-adaptation, ter representações redundantes numa rede do tipo feed-forward, tá? É importante porque o dropout ele é usado principalmente nesse tipo de aplicação, feed-forward, fully connected, né? A gente pode pensar que o dropout é um tipo de ensemble, né? Porque quando a gente desliga um neurônio, né? A partir de um modelo original aqui, então eu tenho um modelo feed-forward original aqui, toda vez que eu desligo um neurônio, então eu tenho um modelo menor, né? E no fim das contas, né, no caso mais extremo, se eu conseguir ter todas as possíveis desligamentos aqui, eu vou ter uma combinação, um ensemble, né, de várias subnetworks aqui que, em função desse desligamento do dropout. Né? Então, por isso que a gente pode enxergar o dropout como uma espécie de um ensemble, né? Fazendo isso aqui durante o treinamento. Né?
Então, de novo, o Dropout ele é normalmente usado em Fully Connected Layers, né? Então, não faz muito sentido falar disso em redes, em camadas convolucionais, como a gente vai ver adiante. Apesar dele poder ser usado, né? Mais no sentido de tentar gerar algum tipo de ruído aí, quando a gente falar de redes do tipo convolucionais, tá? E em termos de valores, assim, né, da taxa de dropout, né, ou a probabilidade de desligar neurônios, né, a gente pode usar, se estiver trabalhando com modelos híbridos aí, né, tanto fully connected como convolucionais. Então, para os fully connected a probabilidade é maior, 50% ali para ele desligar ou não, né, e 20% para os convolucionais, como eu falei, embora não seja muito usual. Apesar de que hoje em dia o pessoal acaba usando assim, porque em termos de implementação ele é simples de fazer, né? Então acaba colocando também para acaba gerando uma espécie de uma robustez maior ali, né? Mas ele é mais no sentido de como se fosse um ruído sendo aplicado à entrada, né? E portanto regulariza, né? Do que no contexto de dropout, como eu mostrei aqui, no contexto de ensemble, né? Bom, aqui um exemplo, né, do erro de classificação quando a gente insere, né, o dropout, né, a gente consegue empurrar para baixo aqui, né, deixar um erro menor, tanto de treinamento quanto de teste, quanto de validação, né? Então, em geral, ele melhora, regulariza bem, né? Talvez seja uma das maneiras mais usuais aí de regularização. Em termos práticos, então, eu deixei 3 vídeos aqui para vocês assistirem agora na sequência, tá? São 3 vídeos que mostram como que você implementa lá no Keras TensorFlow, que é o nosso framework, né? Algumas dessas técnicas de regularização que eu falei aqui, né? Nem todas estão lá, algumas são bem simples de você só olhar na documentação lá e ver como que faz. Mas eu sugiro então agora você parar o vídeo, né? Já estou terminando aqui já, né? Então terminar de ver esse vídeo aqui e aí assistir esses caras aqui para ver como que você faria isso na prática. Só falando então de referências, o capítulo 7 aqui é o que contém tudo que eu falei, né, dessa aula. Algumas coisas que estão no capítulo 7 eu não falei, porque eu acho que não são tão relevantes para o nosso contexto aqui, e outras eu não detalhei muito, mas se você quiser ver, as informações estão todas lá. Bom, isso aqui encerra então esse vídeo. Vou fechar ele por aqui, depois eu vou falar dos outros assuntos aí.